Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Ontem nós vimos um pouco sobre a humildade. Hoje nós vamos olhar um pouco sobre o orgulho passivo e ativo. Por que olhar o orgulho ativo e passivo? Porque eles, ou melhor, o orgulho é diferente da humildade. Então, depois que nós olharmos o que é o orgulho passivo e ativo, nós vamos ver o papel da humildade na vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas para isso, nós temos que ter o conhecimento desse pecado que é o orgulho. O orgulho, a arrogância, a soberba, a cobiça, tudo isso vem para destruir o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento de uns com os outros, como nós vimos ontem na introdução. Nós temos que escolher a vida de humildade. Humildade é a total dependência de Deus, a total dependência da graça de Deus. Já o orgulho, ele quer ser maior do que Deus, ele quer buscar a glória para si, ao invés de dar a glória para Deus. Então vamos lá. O que é o pecado do orgulho? Nós vamos ver que o pecado do orgulho é um só em essência. O que? O indivíduo quer usurpar o lugar de Deus. O homem quer tomar o lugar de Deus. Quando nós olhamos Paulo escrevendo a respeito de Cristo Jesus, ele começa dizendo assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Subsistindo na forma de Deus, ou seja, da mesma substância do Pai, da mesma substância de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, ele quebra o orgulho, ele quebra a soberba, ele quebra a arrogância para mostrar que temos que ser humildes. Então, o orgulho é o indivíduo quer usurpar o lugar de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5 e verso 6, que nós lemos ontem na nossa introdução, diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O inimigo jogou o orgulho no coração de Eva. O orgulho fez que ela cobiçasse o alimento e ela quis tomar o lugar de Deus. Comeu e deu ao seu marido. Então, nós vemos que o pecado do orgulho leva o indivíduo a querer tomar o lugar de Deus. Mas, didaticamente, podemos enxergá-lo sob duas formas principais: o orgulho passivo e o orgulho ativo, ou seja, a soberba e a arrogância. Então nós vamos ver o orgulho soberbo e o orgulho arrogante, e vamos ver que todos dois vêm para destruir nosso relacionamento de uns com os outros e o nosso relacionamento com Deus. Contudo, a palavra de Deus para os dois, seja o orgulho passivo, seja o orgulho ativo, ou seja soberba ou arrogância, a palavra de Deus é: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Salmo 101, 4 e 5. Esse salmo foi escrito por Davi. O título é O Modelo de um Rei. Se um homem comum igual a nós não quer perto dele um coração soberbo, Deus também não quer. Deus também não suporta. Então, esta é a palavra de Deus. Longe de mim o coração perverso, longe de mim
o olhar altivo e o coração soberbo, longe de Deus, devem viver todos esses que vivem uma vida de orgulho e de soberba, de arrogância, de cobiça, porque são pecadores. Aqueles que confessam e peçam perdão, têm o perdão, mas aqueles que querem viver desta forma, longe de Deus, Deus não suporta. Há um texto de Tiago que diz, antes ele dá graça ao justo, e também ele quer longe dele o soberbo. O que é orgulho passivo? Então vamos ver o que é o orgulho passivo. O orgulho passivo é aquele que não passa por cima dos outros, nem faz questão de ser o centro das atenções. Aparentemente, o orgulho passivo é uma pessoa mansa e humilde. No entanto, se alguém manchar sua imagem ou magoar o seu coração, o orgulho passivo terá muita dificuldade em perdoar ou relevar a situação. Então ele não quer chamar a atenção, ou pode até chamar a atenção, mas se alguém pisa nele e ele se sente magoado, sente manchado a sua conduta, ele não consegue perdoar ou relevar a situação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo, ele dá a entender que há pessoas com orgulho passivo, que magoaram a ele e magoaram também a igreja em Corinto. E ele diz desta forma, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo está se sentindo magoado, causaram a mágoa ali também a igreja de Corinto, e ele diz, olha, eles merecem punição, mas façam ao contrário, perdoem, confortem, para que a tristeza deles também não possam, para que eles não possam também ser atacados pela tristeza e serem magoados também. Paulo ensina que para que combater o orgulho passivo é necessário amor. Rogo-vos que confirmeis para com ele o vosso amor. Então é desta forma que nós tratamos o orgulho passivo. O orgulho passivo existe. Pessoas que magoam, pessoas que são magoadas e precisam de ser tratadas com amor. O orgulho ativo ou soberba. O orgulho ativo ou soberbo é aquele cujo orgulho é bem mais evidente do que o orgulho passivo, pois faz questão de aparecer e ser o centro das atenções. Em tudo se acha o melhor, sempre quer estar em evidência e é super competitivo. Ninguém sabe mais do que ele. Esse é o soberbo. É aquele que é o dono da verdade. Somente sabe a verdade. Só ele sabe o que é o melhor. E ele briga por causa disso. Desta forma, nós vamos ver que Isaías capítulo 57, verso 7 mostra isso. Sobre o monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. Então, ele quer chamar a atenção e ir no maior monte para ser visto por todos. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo está corrigindo o orgulho aqui. Olha, vocês não tomem partido, ou chamem a glória para si. Pelo contrário, sejam humildes. E em Romanos capítulo 12, verso 16,
tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Novamente, Paulo corrigindo o orgulho ativo e a soberba. Não sejam orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que é o orgulho ativo arrogante? O orgulho ativo arrogante é o pior dos três, pois seu pecado prejudica diretamente os outros, porque os arrogantes não só faz questão de ser o maior e melhor, mas para isso, se achar necessário, ele passa por cima dos outros. Ele pisa em qualquer pessoa, humilhando-os com frequência. Não vê mérito nos outros e deixa isso bem claro. Então, esse é o pior, porque se precisar prejudicar as pessoas, ele vai prejudicar sem sentir dor no coração, sem sentir dor na mente, sem ter a mente pesada, a consciência pesada. Em Provérbios 21:24 diz: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Então você vê, ele é um zombador, ele tira sarro mesmo, ele pisa em qualquer um, ele age com arrogância. Provérbios 22:8. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então o provérbio está mostrando a consequência para aqueles que têm o orgulho ativo e arrogante. O que semeia injustiça cegará males, ou seja, ele vai colher males daquilo que ele está semeando. Em Isaías 16:6, temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. A sua jactância é vã. Ou seja, tudo que ele promove é vã. Nada ficará. Então, Deus tem ouvido das nossas arrogâncias, das nossas soberbas, e nós vamos ser cobrados por isso. É melhor ser humilde do que ser orgulho, do que ser arrogante e soberbo. E Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que é orgulhoso, ativo e arrogante, será humilhado. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Aprendemos sobre o orgulho passivo e ativo. O que é pecado do orgulho? O que é orgulho passivo? O que é orgulho ativo ou soberbo? O que é orgulho ativo e arrogante? E isso tudo é pecado. E tudo isso nos afasta de Deus e nos afasta dos nossos irmãos. Que nós possamos viver verdadeiramente uma vida de humildade. E é o que nós vamos ver a partir de amanhã. A humildade, o traço ou a característica de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas arrogâncias, pela nossa soberba, por nossos orgulhos, ó Pai, que nos distanciam do Senhor e nos distanciam de pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa, Senhor Deus, trata isso em nosso coração, trata isso nos casamentos, trata isso na relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos e até mesmo entre os irmãos, ó Pai. Perdoa-lhes, Pai, porque não estão sabendo o que fazem, mas agora ouvindo possam ser tratados pela Tua palavra e buscar a humildade pela fé em Cristo Jesus. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, mas seja conforme a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus amado, abre as portas aos desempregados, que possam levar o pão de cada dia para o seu lar. Restaura os casamentos, a Ti seja dado, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos,
e até amanhã, se Deus quiser.